Ações da Via Varejo, dos 20 para casa dos R$ 2. O que está acontecendo? O que eu vou fazer com as minhas ações? Bom, esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal, mas antes de começar, dá um like, se inscreva no canal, ative as notificações e comentem. Vocês investem nas ações da Via Varejo? Eu vou sortear um livro, O Investidor Inteligente, e uma garrafinha do canal. Para participar, basta comentar. O resultado sai na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, no meu Instagram, nos Stories. Então aproveite para me seguir lá também, pessoal. E vamos lá, né? Ações da Via Varejo. Hoje eu vou falar tudo, né? A visão sobre a empresa, sobre o que está acontecendo, sobre o resultado, o que eu fiz com as minhas ações da Via. Muita gente me pergunta e, sem dúvida, né? É uma das ações aí que mais caíram nos últimos tempos. Então, com certeza, todo mundo deve estar sofrendo com essa posição, mas vamos olhar para o negócio de uma forma racional e tentar analisar todo o cenário. Quando a gente olha aqui, né, para a Via Varejo, a ação que chegou aqui a ultrapassar a casa dos R$ 20 no final de 2020, né? E hoje aqui na casa dos 2,61, ou seja, o que explica uma destruição de valor de praticamente 90%, tá, pessoal? É isso que eu vou tentar entender e analisar se faz sentido ou não. E já respondo aqui de cara, tá? Continuo com as minhas ações, mas o ponto é o que eu vou fazer com elas. Vamos começar a olhar para os números, para os resultados, para tentar entender, tá, pessoal? E como de costume, eu deixo todos esses gráficos e tabelas no meu canal do Telegram, então aproveita, entra lá, você já vai acompanhando o vídeo com esses dados aqui. Primeiro, peguei uma foto aqui dos últimos 3 anos e do primeiro trimestre, mas o importante é olhar para o ano aqui, dos principais linhas de receita e lucro aqui da Via Varejo, para a gente tentar entender. Então, quando a gente olha para o GMV, né, que é o total de vendas ali que a empresa fez, a gente vê o quê? 19, 20 e 21. Saiu dos 32, foi para os 38 bi e 44 ano passado. Quando a gente olha para o e-commerce, né, aqui no caso do 3P, saiu do 1.600 para os 3, para os 6.3. Tá. Então, tudo isso mostra que a empresa está crescendo e está conseguindo entregar aqui uma melhora. Lucro bruto, 7.400, 8.800, 9.400 bilhões, né? E uma margem aqui crescendo, né? Uma estabilidade aqui muito próximo da casa dos 30%, mas mostrou uma melhora. Lucro líquido também, era prejuízo lá em 2019, entregou lucro no ano passado, uma margem baixa, mas é uma margem do varejo, né? E o EBITDA ajustado também, né? Saiu de um EBITDA de 1,7 bilhão em 2019, 2,4 no passado, entregou 758 milhões nesse tri, um crescimento de margem. Então, quando a gente olha só para esses números aqui, não existe nada aqui que justifique uma destruição de 90% no valor da empresa. Não faz o menor sentido, tá? Então, olhem para os números com calma, porque isso não está representando, né, o que está acontecendo com o preço das ações. Mas vamos começar aqui a olhar para o resultado desse primeiro trimestre de 2022. O que a gente vê? GMV total, né? Então, as vendas totais realizadas pela Via, 10,6 bilhões, um crescimento de 3,3 em relação ao ano passado, crescimento baixo, mais um crescimento. Quando a gente olha para o 3P, né? Estamos falando aqui do Marketplace, 12% de crescimento, maravilha. A receita mesmo, a receita bruta, caindo 1%, mas quando a gente olha para a margem, uma estabilidade aqui na casa dos 31%, e aí quando a gente começa a olhar para as métricas de rentabilidade, a gente vê uma melhora, tá? Então, o EBITDA ajustado de 758 milhões, como eu falei, um crescimento de 29,8% em relação ao ano passado. O lucro líquido, né? Então, quando a gente coloca aqui o lucro de fato comparável ao ajustado, 86 milhões, contra 63 no ano passado, também um crescimento aqui. Então, a empresa mostrou aqui uma certa estabilidade do lado de receita, né? Conseguiu crescer em algumas linhas, mas uma melhora na rentabilidade, tanto no EBITDA quanto no lucro. A gente pega um período maior, né? Então estamos falando aqui do GMV do 3P, que é o e-commerce, que mostra como a empresa tem se colocado cada vez mais como um marketplace. O que a gente vê? De 2020, né? No início da pandemia lá, até agora, a receita vindo dessa linha desse canal, né? Multiplicou por 2,5 vezes. Então assim, a empresa está conseguindo entregar tudo aquilo que ela se propôs, né? Uma empresa que era uma varejista praticamente físico, se transformou numa varejista digital e tem entregado isso e a gente vê claramente nos números. Um ponto importante desse resultado, quando a gente olha para as despesas de vendas gerais e administrativas, o que nós temos aqui? Uma queda.
Então isso aqui é extremamente importante, né? De forma geral, uma queda nas despesas e uma melhora aqui o percentual da receita líquida que foi gasto, né? Uma queda, ou seja, melhora de margens. E a foto geral desse resultado é de crescimento, né? Um crescimento baixo aqui do lado do GMV, uma estabilidade na margem, uma melhora forte no EBITDA e uma melhora aqui no lucro. E qual é a mensagem desse resultado? Pós ler com atenção, participar do conference, é que a empresa tem cada vez mais colocado como um e-commerce, como tech, mas ela tem se preocupado muito com margens, com rentabilidade. Foi essa a mensagem no último resultado. E ela demonstrou isso, reduzindo o custo, conseguindo crescer alguma coisa, mas reduzindo o custo, que é extremamente importante, e melhorando rentabilidade. Então, esse ponto é fundamental, na minha visão, para o investidor de Via Varejo. Mas aqui não existe nada que justifique o investidor ficar desesperado e vender, ou então que justifique uma queda de 90%. Não faz o menor sentido. E aí quando a gente faz vamos fazer uma métrica e ver EBITDA aqui de forma rápida, a empresa está valendo 4,1 bilhões de reais. Não está valendo nada, né? Um EBITDA para 2022, aqui de 3 bi, entregou 758 nesse primeiro trimestre, deve continuar crescendo, 3 bi aqui é bem razoável. Quando a gente pega a dívida líquida, vou pegar uma dívida líquida aqui bem conservadora. Vou pegar a dívida e vou pegar só o caixa. Não vou considerar recebível, não vou considerar mais nada, tá? Então vou ter uma dívida líquida de 3,3 bilhões. Eu consigo chegar aqui no EV/EBITDA corrente de 2,5 vezes, ou seja, é de graça, né? 2,5 vezes EV/EBITDA, nem commodities, né? Nem Vale, Gerdau e Minas é negociado nesse nível aqui de múltiplo. E a questão é, por quê? O que justifica uma ação cair tanto e ser negociada nesse nível de múltiplo? Só tem uma coisa: expectativa de quebra, de insolvência da empresa. É a única coisa que justifica o investidor amassar tanto uma ação e deixar ela ser negociada nesse nível. Mas vamos fazer essa análise também, para entender se faz sentido esse medo, né, essa tensão que o investidor tem ou não. Bom, então vamos começar aqui a olhar para a estrutura de capital da empresa. O que a gente tem aqui, né? Temos aqui no primeiro trimestre, né, a endividamento bruto dela, 4,6 milhões. Aí ela coloca tudo que ela tem, né? O caixa, de fato, ali, cartões, ou seja, tudo que ela tem, já que ela recebeu, mas está com a adquirência, né? É dela, mas ela não fez a antecipação. Outros, né? E ela chega aqui num caixa de quase 5,2 bilhões. Quando ela faz o net disso aqui, ela está falando de um caixa líquido de 546 milhões de reais. Tá? Se quiser fazer uma conta melhor, arranca o recebível. O recebível, para mim, na verdade, é caixa, mas de uma forma formal as pessoas não gostam de ter. Mas aqui eu não vejo nenhum risco olhando para essa estrutura de capital. Aí vamos olhar para a dívida, né? Então a dívida dela, o cronograma de amortização. Então ela tem uma dívida que vence agora no segundo trimestre de quase 900 milhões. Ela já falou que vai rolar isso aqui. E aí, depois isso fica 22, 23, 24, 25. E depois disso, né, 23, 24, 25 e 26. Então ela tem, se ela tivesse que quitar toda a dívida dela hoje, exatamente hoje, ela teria capital para isso, não teria nenhum problema. Ela vai ter essa amortização aqui no segundo trimestre que ela vai rolar, tá? Mas olhando nessa foto, não vejo nenhum tipo de risco, nada que justifique essa queda gigantesca, né? Esse medo de quebra que a empresa tem. Aí outro ponto que eu trago aqui são as questões das demandas trabalhistas, né? Que impactaram lá o resultado no terceiro trimestre do ano passado, quando a empresa trouxe, né, aquela questão de um aumento das demandas trabalhistas. E aí o que ela trouxe nesse resultado, ela mostrou que as entradas de processo estão caindo, 43%, isso é importante. O turnover de colaboradores também caiu e ela tem aumentado aqui os ganhos delas dentro dos processos, tá? Então isso aqui é importante. A Via Varejo guiou o mercado, né, para esse fato que estava acontecendo, né, que é de antes da gestão atual, do controle atual, né, isso é 2016 para trás, uma demanda gigantesca de processos trabalhistas em função da pandemia e de casos passados que não estão acontecendo nesse momento, não acontecem com as pessoas e com essa gestão, mas que estavam se incidindo nesses anos aqui e no caixa e na operação desses anos, tá? Bom, a empresa sim tem um impacto nos próximos anos dessas demandas trabalhistas, entretanto ela tem uma curva de créditos fiscais, créditos para ser monetizados, tem quase 10 bi de benefício. E aí quando a gente olha aqui, para 2022, ela consegue monetizar esses créditos no valor
de quase 1,7 bilhão de reais. Tá? Uma parte disso já foi monetizado, a outra parte vai ser monetizado no segundo, no terceiro e no quarto trimestre desse ano. E ela consegue seguir essa sequência aqui de monetização. Então, quando a gente olha para o fluxo de caixa da empresa, né, ela teve aqui, de fato, uma queima de caixa, que grande parte disso veio do aumento do capital de giro aqui, de 840 milhões de reais. Mas quando a gente olha aqui para esses pontos que são importantes, que são as demandas trabalhistas, né? Então ela teve aqui um aumento, uma demanda trabalhista de 392 milhões de reais. Na contraparte, ela teve uma monetização dos impostos de 308. Então ela está conseguindo praticamente compensar quase toda essa demanda com a monetização dos ativos, tá, pessoal? Então quando a gente olha de forma geral, assim, o nível de endividamento dela é alto? Não. Ela tem recebíveis e ela conseguiria zerar as posições dela, lógico que antecipando recebíveis, do lado de toda a dívida. Ela vai rolar e tem uma situação, na minha visão, confortável. Olhando aqui não como analista, porque o analista se apega muito à planilha, mas tendo uma visão muito mais de empresário, tá? Para quem tem empresa aqui, sabe o que eu estou falando. Isso aqui não assusta nenhum tipo de empresário, né? Isso aqui você tem o seu caixa aqui, você tem recebível, você consegue muito bem tocar a vida normalmente, mas eu acho que existe um exagero muito grande do lado do investidor. Então, de forma geral, o que tem pego o investidor e tem amassado as ações é esse exagero do lado da expectativa do fluxo de caixa aqui, dado uma dívida que vai amortizar, essas demandas trabalhistas, mas na minha visão não faz sentido nenhum. E quando a gente olha para o estoque da empresa, né, ela tem mais de 7 bi em estoque, e esse valor que é colocado ali no balanço, né, é o valor sem considerar o markup da empresa, sem considerar imposto. Então, considerando de fato isso, você tem que acrescentar aí uns 70%. Ou seja, é uma situação confortável. O que o mercado precifica hoje é, de fato, não precifica essa empresa, né? Todas as mudanças, as melhorias que a Via Varejo fez nos últimos anos não estão de forma nenhuma no preço. O preço está sendo negociado praticamente de graça, 2 vezes e meia EBITDA, só que a gente está num momento ruim do mercado, né? E aí existe esse exagero. Mas eu continuo com a posição, né? É uma das posições que eu mais gosto, tenho sofrido, logicamente, mas eu estou olhando para o fundamento e não para o preço. Né? O preço me mostra uma oportunidade. Então esses são os pontos que eu queria trazer para vocês, né? Como eu falei, tem sorteio de livro e garrafinha, então comentem, entrem no meu Instagram, deixei todos esses gráficos também no meu Telegram, então aproveite para entrar lá. E se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.